Você já sentiu que está lutando uma batalha invisível? Você já se perguntou o porquê as promessas de Deus parecem tão distantes? Por que a clareza para a oração é roubada? Ou por que a disciplina que você tanto busca se esvai como areia nas suas mãos? Você pode amar a Deus com todo o seu coração, frequentar a igreja e ainda assim sentir que algo está te prendendo. Eu estou aqui para te dizer uma verdade que a maioria dos pregadores evita, e que o inimigo trabalha 24 horas por dia para que você jamais descubra. O diabo não precisa de grandes desastres para roubar seu destino. Ele só precisa de uma pequena porta que você deixou destrancada. O inimigo é astuto. Ele não veste um manto vermelho ou traz uma arma. Ele não aparece na sua sala de estar às 3 da manhã gritando: "Eu vim para te destruir". Não! A estratégia dele é infinitamente mais sutil, mais silenciosa e, por isso, mais devastadora. Ele se esconde em áreas da sua vida que você subestima, áreas que você considera meramente naturais ou pequenos luxos. E uma dessas áreas, que se tornou um campo de batalha espiritual, que poucos reconhecem, é o seu apetite. Sim, o que você coloca no seu prato. O que parece ser apenas uma escolha alimentar inofensiva. Só mais um pedacinho, eu mereço isso. Pode se tornar a ferramenta mais poderosa que o inimigo usa para te controlar. Quando o diabo quer enfraquecer um crente, ele não começa com um ataque frontal dramático. Ele começa pequeno. Ele age através de padrões que parecem normais, sussurrando: "É só um pouco, não vai te machucar". Ele te tenta com os mesmos desejos 1, 2, 10 vezes, até que o que era uma escolha se torna um ciclo. E o que era um ciclo se torna escravidão. É na escravidão, na sensação de que você não tem controle sobre si mesmo, que ele prospera. Porque se ele puder te acorrentar em uma área da sua vida, menos a sua alimentação, o seu apetite, a sua disciplina física, ele pode lentamente drenar a força de todas as outras áreas. Pense comigo, quando o seu apetite está fora de controle, sua mente fica nebulosa, sua energia se esvai e seu espírito parece pesado. De repente, a oração é uma luta. Ficar acordado na adoração é um martírio. Estudar a palavra exige um esforço quase impossível. Isso não é apenas uma questão de dieta, é uma questão de domínio. O diabo não precisa te derrubar com uma tentação gigantesca se puder te desgastar dia após dia com pequenos compromissos. Você consegue ver o plano dele? Volte ao jardim do Éden. O inimigo não entregou uma espada a Eva e disse: "Mate o seu destino". Ele simplesmente a apontou para o fruto. A comida se tornou a porta de entrada para a desobediência. O que foi perdido no Éden não foi em uma batalha de exército, mas através da fraqueza do apetite. É por isso que devemos guardar essa área com tanta seriedade. O apetite é mais do que fome. É um portal espiritual. E o espírito que você permitir entrar por esse portal influenciará todo o resto da sua vida. Alguns de vocês se perguntam por que não encontram a libertação na vida de oração. Por que se sentem espiritualmente presos, estagnados? Eu te digo, pode não ser porque você não ama a Deus. Pode ser porque você deu ao inimigo uma vantagem através do que você consome. Ele não quer que você pense na comida como um campo de batalha, porque se você o fizesse, perceberia o quanto de terreno ele já tomou. Mas aqui está a verdade reveladora. Você nunca foi feito para ser controlado por desejos. Você nunca foi chamado para viver como um escravo do seu apetite. Deus te deu autoridade não só sobre demônios e fortalezas, mas sobre os desejos da sua própria carne. No momento em que você reconhece isso, você começa a ver a comida não apenas como combustível, mas como um teste de disciplina. Um lugar onde a vitória é conquistada menos ou perdida, muito antes que as grandes batalhas da vida cheguem. Eu te digo hoje,
Não subestime esta estratégia do inimigo. Se ele não pode te destruir abertamente, ele se contentará em te controlar silenciosamente. Ele usará o apetite para embotar seu espírito e enfraquecer sua determinação. Mas você não precisa ceder esse terreno. Você pode fechar a porta por onde ele tem escorregado. É por isso que estamos aqui, para expor os 3 alimentos que o inimigo tem usado para te controlar e para te dar a chave para retomar a autoridade que Deus te deu. No bloco 1, nós expusemos a tática do inimigo. Ele ataca o seu apetite para roubar o seu controle, mas precisamos entender a profundidade disso. Não se trata apenas de se sentir pesado ou sem energia no domingo de manhã. Trata-se da direção do seu destino. Quando olhamos para as páginas das Escrituras, fica cristalino. O apetite é uma força que pode nos alinhar com o propósito de Deus ou nos arrastar para longe dele. Nunca foi apenas sobre a comida na mesa. Sempre foi sobre a trajetória da sua vida. Desde o início, vemos como o inimigo usou o apetite para interferir na palavra que Deus havia liberado. No jardim do Éden, uma única fruta se tornou a porta para o pecado. A fruta em si não tinha poder mágico. O poder estava na desobediência, gerada pelo ceder ao apetite. A vontade de comer se tornou maior do que a obediência. E a obediência, meus amigos, é sempre o caminho que leva ao destino que Deus traçou. Mas talvez você diga: pastor, isso é Antigo Testamento. Eu vivo na graça. Deixe-me trazer à sua mente a história de Esaú. Esaú era o primogênito. A bênção da primogenitura era dele por direito de nascimento. Essa bênção significava herança, autoridade e a continuação da promessa de Deus através de sua linhagem, um tesouro eterno. Mas o que aconteceu? A fome bateu à porta. Quando a fome veio, Esaú trocou tudo: a herança, o legado, a bênção de Deus. Ele trocou o eterno pelo temporário, por um simples prato de ensopado. Um único momento de apetite cancelou uma vida inteira de destino. E o inimigo sorriu, porque ele sabe que não precisa roubar sua bênção. Ele só precisa que você a entregue voluntariamente por algo momentâneo. É assim que essa batalha é sutil. E não pense por um segundo que o inimigo mudou suas táticas. Ele ainda sabe como atrair as pessoas a trocar o que é eterno pelo que é imediatamente satisfatório. Ele sussurra: você merece isso agora. Não espere. Não se discipline. Não negue a si mesmo. O que ele nunca te diz é que, ao satisfazer uma ânsia momentânea, você pode estar perdendo uma chamada maior. O apetite não é só sobre o paladar, é sobre tempo. Você consegue esperar pela provisão de Deus? Ou você vai agarrar o que parece bom agora, mesmo que isso comprometa o seu futuro? Até Jesus enfrentou este teste após jejuar por 40 dias. O diabo veio a ele no deserto e disse: transforme estas pedras em pão. O inimigo sabia que Jesus estava faminto. Ele sabia que a carne estava fraca. Mas Jesus entendia algo mais profundo. O apetite estava ligado à sua missão. Se ele permitisse que a fome o controlasse, ele estaria se submetendo à voz do tentador em vez da voz de seu pai. E qual foi a resposta? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você entende a gravidade? Se Jesus tivesse falhado naquele momento de apetite, a cruz nunca teria vindo. É por isso que essa batalha é tão séria. Alguns de vocês se perguntam por que sua visão está nublada. Por que seus sonhos parecem distantes? Por que seu propósito parece atrasado? Não é que Deus não tenha falado, é que você permitiu que o apetite interferisse no seu destino. O inimigo não vai sempre te tentar com um pecado óbvio. Às vezes ele te tenta com algo que parece inofensivo, que todo mundo faz, algo que parece bom aos olhos, mas que enfraquece o seu espírito. E cada vez que você diz sim àquela ânsia, você está dizendo não a um chamado
mais alto. Mas você tem poder para mudar isso, pois o Espírito que ressuscitou Cristo habita em você. E esse Espírito te dá a força para dominar o seu apetite, em vez de ser dominado por ele. Até agora, estabelecemos a verdade irrefutável. O seu apetite é um campo de batalha. O inimigo não está usando espadas, está usando facas de manteiga para cortar a sua unção. Seu destino é precioso demais para ser trocado por um momento de gula. Sua autoridade em Cristo é muito valiosa para ser enfraquecida por um simples desejo. O diabo sempre foi um enganador. Sua maior estratégia é pegar o que parece inofensivo, menos aquilo que a cultura celebra, que a TV vende, que a sociedade normalizou, e transformar isso em uma arma de controle. A comida nunca foi feita para nos escravizar. Foi feita para nos sustentar e nos dar vida. Mas, ao longo do tempo, o inimigo aprendeu a usar o que comemos como uma ferramenta para nos enfraquecer. Chegou a hora de expor as táticas dele. Eu quero falar sobre os 3 agentes de controle que o inimigo mais usa para manter o povo de Deus preso, nublado e sem fogo. Não porque o alimento em si seja maligno, mas porque, quando consumido sem discernimento e em excesso, ele rouba a sua força, a sua clareza e a sua sensibilidade espiritual. Agente de controle. 1. O ladrão de foco. Alimentos ultraprocessados, o vício silencioso. O primeiro agente de controle são os alimentos ultraprocessados. Estes não são projetados para te nutrir, são projetados para te viciar. Eles são engenharia química pura, feitos para acionar centros de prazer no seu cérebro de uma forma que a comida natural jamais faria. Eles são ricos em sabores artificiais, conservantes e texturas que te treinam para querer mais, mesmo depois que seu corpo já está saciado. Você consegue ver a estratégia sutil do diabo aqui? Ele não quer apenas te alimentar, ele quer te treinar para perder o domínio próprio. Quando você volta insistentemente para algo que sabe que não é bom, isso se torna um ciclo. E nesse ciclo, ele não precisa te tentar com grandes pecados, pois ele já tem o seu autocontrole amarrado por algo tão simples quanto um pacote de snack ou um prato de micro-ondas. O que você não domina começa a dominar você. Se você não consegue dizer não para o que está na sua despensa, como irá dizer não para a tentação que bater à sua porta espiritual? O ladrão de foco rouba sua capacidade de concentração, não só na oração, mas na sua vida. Ele te ensina a ceder. Agente de controle. 2. A corrente emocional, o açúcar, o culto à montanha-russa espiritual. O segundo agente de controle é o excesso de açúcar. E eu não falo apenas do doce óbvio. Falo do açúcar oculto em pães, molhos, refrigerantes e fast food. Em pequenas doses, ele pode não parecer perigoso, mas, quando domina sua dieta, ele começa a dominar suas emoções. O açúcar é uma montanha-russa espiritual. Picos de energia seguidos por quedas abruptas, vazio, ansiedade e irritabilidade. E aqui está a verdade profunda que o inimigo usa quando suas emoções estão instáveis. É mais difícil orar com clareza, é mais difícil permanecer na fé e é quase impossível ouvir a voz de Deus. O diabo adora a instabilidade emocional. Se ele não pode bloquear a voz de Deus na sua vida, ele vai tentar distorcê-la. Ele manterá seu espírito tão sobrecarregado por vai e vens emocionais que você perde a clareza necessária para andar no seu chamado. Muitos se sentem espiritualmente nebulosos. Não é que eles não amem a Deus, é que os alimentos que consomem estão constantemente tirando sua mente e corpo do alinhamento com o espírito. O açúcar oculto é uma corrente que te prende a um ciclo de dependência, fazendo você buscar consolo químico em vez de consolo no Espírito Santo. Nós já expusemos o ladrão de foco ultraprocessados e a corrente emocional açúcar oculto. Esses agentes
não apenas roubam sua clareza, mas minam sua força dia após dia. Mas o inimigo tem um terceiro método, uma tática de longo prazo para garantir que você não tenha energia para lutar as batalhas de Deus. Agente de controle. 3. O quebra-templos. A saturação típica, a fraqueza silenciosa. O terceiro agente de controle é a saturação típica, a alimentação constante e excessiva com comidas que o seu corpo não foi projetado para processar em volume. Pense em refeições densas, ricas em gorduras ruins e carboidratos refinados em excesso, que levam à indigestão e à sonolência crônica. Estes são os alimentos que, com um tempo, quebram o templo que Deus te deu. Quando seu corpo está constantemente doente, inflamado, pesado e esgotado, o inimigo sabe que você não terá força para dar o seu melhor a Deus. O corpo e o espírito estão conectados. O apóstolo Paulo disse: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? Quantos sonhos foram atrasados porque alguém não tinha a saúde ou a energia para persegui-los? Quantos chamados foram silenciados porque o templo estava negligenciado demais para carregar a missão? O diabo nem sempre te ataca com grandes tempestades. Às vezes, ele simplesmente te envenena lentamente através do que você consome. Ele te deixa preguiçoso, pesado e confortável na sua carne. E um crente pesado é um crente que não ora, não vigia e, pior, perde a autoridade espiritual. Você não foi criado para ser um escravo dessas coisas. Você tem o Espírito de Deus que te dá o poder de dizer não, de quebrar ciclos e de escolher a vida em vez da escravidão. A chave da liberdade. O poder do jejum. O que fazer então para quebrar o domínio desses três agentes? Não podemos ignorar a arma mais poderosa que Deus nos deu para combater o apetite e a carne: o jejum e a disciplina espiritual. A carne sempre vai querer o que quer e nunca estará satisfeita. A carne diz: me alimente, me recompense, me dê mais. Mas o espírito diz: fique quieto, espere, confie em Deus. O jejum não muda a comida na mesa, ele muda a postura do seu coração. Quando você jejua, você está declarando ao seu corpo: você não está no controle. Eu estou. Você está declarando à sua carne: você não tem a palavra final. O espírito tem. O diabo treme diante de um crente que aprendeu a jejuar, porque ele sabe que essa pessoa aprendeu a dizer não às pequenas tentações. E quem pode dizer não ao pequeno pode resistir ao grande. Veja Jesus novamente no deserto. 40 dias de jejum, o corpo fraco, mas o espírito forte. O diabo tentuou com a comida, mas Jesus resistiu. Por quê? Porque o jejum havia aguçado seu espírito e o alinhado com a vontade do Pai. O jejum é o seu treinamento de resistência, é o seu sim radical para Deus. Você está dizendo ao inimigo: você não pode me controlar pelo meu apetite. Eu tenho autoridade sobre este corpo, e este corpo pertence a Deus. A disciplina sobre a comida não é sobre legalismo, é sobre liberdade. O inimigo te quer preso, mas Deus te quer livre. E a liberdade só vem quando você se recusa a ser dominado por qualquer coisa que não seja o Espírito Santo. Santo. Deus nunca planejou que a comida fosse uma maldição. Ele a projetou como uma bênção, como combustível para a jornada que ele te chamou a percorrer. Mas o inimigo trabalhou para torcer e corromper o transformando o sustento em uma armadilha. Se o seu corpo é o templo do Espírito Santo, o que você coloca dentro dele importa não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Se você alimenta o templo com lixo, com venenos processados, com aquilo que rouba sua força, você enfraquece o lugar da adoração. O inimigo sabe disso. É por isso que ele te tenta
através do prato. Se ele pode te manter cansado, lento e nebuloso, ele sabe que você não terá energia para lutar a batalha na oração. Se ele pode atacar o seu corpo, ele pode enfraquecer o seu espírito. Mas hoje, essa batalha termina. Ao rejeitar esses 3 agentes de controle, os ultraprocessados, o açúcar oculto e a saturação da gula, você não está apenas fazendo uma dieta, você está reivindicando o território que o inimigo roubou. Você está voltando ao design de Deus para o seu corpo e para a sua vida. Um crente saudável, focado e disciplinado é um crente perigoso para o inferno. Esse tipo de crente não pode ser manipulado por desejos, não pode ser distraído pelo pensamento nebuloso e se levanta com força para dizer: estou pronto para lutar, estou pronto para orar, estou pronto para cumprir o chamado de Deus sobre a minha vida. O momento de quebrar essa corrente é agora. Você não é um escravo. Você foi comprado por um alto preço. O Espírito de Deus em você é maior do que qualquer desejo, maior do que qualquer dependência química, maior do que qualquer ciclo de autossabotagem, oração de quebra de cadeias, engajamento neste momento. Feche seus olhos e faça esta oração comigo, Senhor. Eu confesso que permiti que o apetite e a fraqueza da carne me controlassem. Eu dei ao inimigo uma porta de entrada na minha vida através da indisciplina. Mas, hoje, eu me arrependo. Pelo poder do Espírito Santo, eu reivindico o controle do meu corpo, que é teu templo. Eu quebro as cadeias do desejo. Eu nego a escravidão dos ultraprocessados, do açúcar oculto e da saturação. Eu escolho a disciplina. Eu escolho a liberdade. Amém. Chamada final para a ação CTA otimizada. Agora que você fez essa oração, preciso que você faça 2 coisas para selar essa vitória e espalhar essa luz. 1. Declaração de guerra espiritual. Se você aceita este desafio de disciplina e acredita que o Espírito de Deus te dará a vitória, escreva: eu me liberto nos comentários agora. Deixe sua declaração registrada como um testemunho público da sua nova liberdade. Tu multiplique o fogo. Se esta mensagem abençoou sua vida e acendeu um fogo em seu espírito, não aguarde. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que você sabe que estão lutando contra a indisciplina e o cansaço espiritual. Vamos fechar a porta que o diabo tem usado nas vidas de nossos irmãos. Que Deus te abençoe com uma força inabalável, uma mente clara e uma fome santa. Não por comida, mas pela presença dele. Vá e viva em liberdade total.